mãe e parteira. Na verdade, não foi parteira, foi um médico que era xará dele, era aventureiro também. Esse foi um aventureiro que ouviu um chamado e obedeceu. Sua caminhada na fé começou por um motivo muito nobre: conquistar a donzela mais bonita que havia lhe arrebatado o coração. Brincadeiras à parte, o Senhor Deus usou o seu encanto pelas jovens índias para o início de sua caminhada de fé. Para entrar na família Bento, era necessário frequentar aos cultos e andar na linha. A cada ida à igreja, Deus falava ao seu coração, ao coração dele, que operava uma transformação. Por graça do Pai, Tonico se rendeu aos pés de Jesus. O chamado para o ministério foi em meio a uma aventura. Apenas mais uma das aventuras que eles viveram. Lá em Rondônia, Tonico e Zites voltaram de lá sem terras, mas com uma tarefa em mãos: trabalhar perseverantemente para o reino de Deus. O chamado pastoral do Tonico não pode ser separado do chamado de auxiliar nesse ministério que Deus concedeu a tia Zites. Todo mundo conhece como tia Zites, né? São histórias completamente entrelaçadas em unidade. Patrocínio, Ipava, Itabuna, Santa Teresa, Feira de Santana, Belo Horizonte, creche, construção, jornal, rádio, mas foram muitas empreitadas. Todas empreitadas movidas pelo mesmo motivo: amor a Deus e amor ao próximo. Essas foram marcas muito evidentes em todas as escolhas que eles fizeram. Também, eles, o casal, eles também foram testemunhas de muitos milagres. Alguns grandes, muito grandes. E outros, muitos outros, milagres do dia a dia, da vida ordinária. Foram curas, restaurações, ofertas, Deus saciando cada momento. Manifestações da graça de Deus. E quantas pessoas fizeram parte dessa história? O casal abençoou muitos, mas também foram muito abençoados por irmãos e amigos que foram prova da misericórdia do Pai. Tonico, sempre corajoso, sempre levou tudo no peito e na raça, por isso infartou no passado. Mas, como sempre, o Senhor mostrou que por mais que Deus use nossa coragem, é sempre o Senhor quem dá a resposta final. É sempre do Pai que vem o sustento. E foi assim o livramento da enfermidade. Foi assim ao longo desses 30 anos. Aventuras, desafios, vitórias e alegrias no caminho. Um caminho de resposta ao chamado do Senhor. Foi um caminho de muita entrega e muita dedicação. 30 anos de serviço e disposição ao reino de Deus. Louvado seja Deus por ter te escolhido, mamãe Zites, tia Zites, para vovó Zites, eles lembraram aqui, ó, vovó Zites, para amar e se doar. Louvado seja Deus por ter te resgatado, vovô Tonico, te fortalecido e te usado como instrumento nesses 30 anos de ministério. Marido da primogênita. E genro. Como é que fala? Sou genro, né? Sogro. Você é o primo-genro. Exatamente. Boa, pastor. Bom, gente, acho que um trecho de um versículo que resume um pouco do que a Ivy falou aqui, está lá em Salmo 31, verso 23, que o Senhor preserva os seus fiéis. Acho que isso resume um pouco a vida do Tonico e da família, né? Do Tonico e das Zites. E essa é uma das marcas que me impressiona muito. Antes, eu só queria mencionar, para os dois especialmente, né? Porque eu me lembro exatamente o dia que eu conheci os dois. Eu sei que foi em agosto de 2005. Né? Não sei exatamente o dia, a data, mas eu me lembro, está muito claro na minha memória, naquela época eu nem imaginava que eu
seria genro dos dois, né? Mas eu lembro de ver o Tonico lá na fazenda, numa janela da casa, me chamando de histórico, e as Irtes na mesa da cozinha lá na fazenda, né? Lembro dos dois como se fosse hoje, né? Foi uma experiência marcante, e ali começou a nossa história, né? Vai fazer, ano que vem, 20 anos, né? Em agosto de 2025. Vai fazer daqui 2 anos, né? Vai fazer 20 anos. Então, fez 18 anos agora. Bom, gente, eu só queria mencionar aqui rapidamente também, para vocês, o microfone, algumas marcas do casal e depois especificamente do Tonico, né? Hoje eu me sinto privilegiado de fazer parte da vida deles, da família deles, e eu sou um cristão melhor, um homem melhor depois que eu fiz parte e comecei a conviver com os dois. E a marca principal dos dois é exatamente a gente experimentar aquilo que nós ouvimos aqui da história que a Ivne contou, de que Deus de fato preserva os seus fiéis porque eles se entregaram completamente ao ministério. Se fala muitas vezes de olhar para os mais fracos, para os mais vulneráveis, e não se faz muito, mas eles fazem exatamente isso, fizeram ao longo da história, né? E Deus sempre sustentando e abençoando, porque eles sempre tiveram essa disposição de ajudar os que mais precisavam, de cuidar do que os mais precisavam, e Deus os recompensou por isso, com esse ministério que Deus ensina. E também no trabalho, como na nossa profissão, a entrega, o serviço, e não fazer as coisas simplesmente por dinheiro, querendo alguma coisa em troca, mas fazer pelo prazer de servir, de fazer bem feito, de correr atrás. E isso me marcou muito, né? Então eu agradeço muito, porque talvez nessas 5 áreas mais importantes, né, da vida de um homem, eu me tornei um homem melhor por causa do meu sogro, né? E isso fez muita diferença na minha vida. Então, essa é a homenagem, né, a palavra que eu gostaria de deixar aqui como um reconhecimento da bênção que ele é, não só para mim, né, mas para todos nós. Tá bom, gente? Deus nos abençoe. Nós vamos orar agora ao nosso Deus, agradecendo por essa história, porque isso vem das mãos do Senhor. Em nome de Deus. Porque é claro que não dá só para a família falar, né? Família de sangue, vamos dizer assim. Porque uma coisa que nós temos, como a Ivne leu aqui no texto dela, é uma família na fé. Foram muitas igrejas, muitas pessoas, muitos irmãos. E uma coisa marcante na caminhada, né, na vida do meu pai e da minha mãe, foi o fato da igreja sempre ser a nossa família. Então é uma alegria a gente está aqui comemorando essa caminhada com vocês. Porque de fato é com vocês que a nossa vida tem se passado, né, os nossos dias. Então, fica aqui minha gratidão aos irmãos que financiaram toda essa festa, que contribuíram, que se desprenderam, que vieram. Seria muito bom se nós pudéssemos fazer para dar para vocês, como família, né? Mas nós somos a família. Não só sou eu e a Ivne, mas aqui tem filhos, filhas dos meus pais, né? Pessoas que compartilharam da nossa casa diariamente, da nossa caminhada, das nossas lutas, das nossas alegrias. Já choramos e já sorrimos juntos muitas vezes, né? Então nós vamos abrir agora. A Regiane mandou um recadinho lá no grupo da igreja, da SAF, lá, o pessoal que ia participar, que quem quisesse dizer em uma frase um momento marcante na sua vida, que você teve a presença, né, do pastor Tonico e da tia Zitz, que vocês poderiam vir aqui falar e contribuir com esse momento de celebração, né, por essa caminhada. Eu agradeço a Deus porque eu sou a filha que fiquei perto. Nós somos só 2 e eu tive a graça de estar perto dos meus pais. Sempre estive perto deles. E, como diz a Lenice, eu não herdo, eu não furtei, né? Eu herdei. Herdei bem herdado, né? O meu pai e a minha mãe.
Sou metade um, metade o outro. Nas coisas boas, nas coisas ruins também. Mas é uma alegria para mim, porque eu acho que a minha vida demonstra aquilo que eles me ensinaram, que foi confiar no Senhor e viver para a glória do Senhor. Então essa é a maior herança que eu tenho deles, o privilégio que eu tenho de viver com eles. E agora eles estão aí, né, me ajudando também a viver pela fé. E eu tenho muita alegria de saber que essa é a maior riqueza que eu recebi deles. E eles cumpriram muito bem esse papel na minha vida, na vida da Ivne, na vida do Diego, na vida do Marquinhos e agora na vida dos nossos filhos também, né? O privilégio que eu tenho de ter os meus filhos sendo pastoreados pelo meu pai. Então, muito obrigada, pai, muito obrigada, mãe, por caminharmos juntos, né? É uma alegria, um privilégio para mim, para minha família, poder acompanhar vocês nesse ministério durante todos esses anos. Quem é o próximo? Não, Regiane, para com esse negócio de ficar batendo palma, Regiane. Eu gosto de palma. Palma, Jazi. Acho pra ela, pra mim, não. Ô, gente, eu vou falar porque eu sou a terceira filha, a ovelha negra da família, literalmente. E eu só sou essa ovelha negra, não tão negra, por conta da participação deles na minha vida. E eu quero agradecer por eles, né, terem me adotado, não só como ovelha, mas também como filha, assim. E eu quero agradecer a tia Zirs, que faz parte, né, eles fazem parte de todos os momentos da nossa vida. E o Tunico, assim, quando ele voltou do hospital, ele falou para mim assim, eu mandei uma mensagem para ele, ele falou para mim assim, naquele dia, eu falei para Deus assim, tá, eu sei que, né, Deus sabe o momento, mas ele falou, não estou pronta, a Regiane ainda não está pronta para viver aqui sem a minha presença. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, muito, muito mesmo, porque eu só sou quem eu sou hoje. Como eu já falei, né, não tão negra assim, por conta de vocês serem instrumento de Deus na minha vida, na vida da minha família, por nos respeitarem, por nos acolherem, por nos amarem. E eu sei, como todos aqui, da sinceridade desse amor, da verdade. E quero falar para o Tonico, assim, ele está querendo trocar o carro e falou que vai ser só de 2 lugares, pode ser de 3, porque eu, assim, sou a que sobrei, a Ingrid está perto, mas ela tem 5 meninos. Então, provavelmente, quem vai lá para dentro da sua casa daqui uns 2 ou 3 anos serei eu mesmo, não tem jeito não. Então, assim, que Deus continue abençoando vocês, que vocês são bênção mesmo, por onde vocês passam. A Ivne falou as cidades, né? Foi Patrocínio, Ipaba, Bahia, Ipaba, Santa Teresa, Ipaba. Então, sempre foi Ipaba e louvado seja Deus, por nós sermos a igreja que mais desfrutou e que mais desfruta. E que vamos desfrutar até daqui para frente da presença de vocês no nosso meio. Vocês fazem a Ipaba ser melhor do que é. Vocês fazem a nossa igreja ser melhor do que seria. Vocês fazem a nossa vida ser muito melhor do que seria se não fosse a presença de vocês no nosso meio. Obrigada. Não preciso de palma, não, porque é a tia Zirtz que gosta de palma. A Cleide quer ler papel. Irmãos, boa tarde. Graça e paz à igreja, e graça ao pastor Tonico. Nesse dia tão especial, na vida desse homem de Deus, muitos irmãos vão expressar o amor e o carinho e respeito a esse homem. Não poderia deixar de falar o que o Senhor representa na minha vida e na minha casa. E através de hoje, nós estamos aqui para expressar o nosso carinho e o nosso respeito ao Senhor. O perfume que exala na igreja continua exalando na casa de cada um que está aqui neste dia. O Senhor esteve conosco nos bons e nos maus momentos, nos dias bons para cuidar de cada um e nos dias dolorosos no qual enfrentamos há algum tempo. O Senhor estava presente e está presente a cada dia para nos abraçar, nos confortar e nos dar o carinho de sempre.
Por isso, nossa igreja e a nossa família é grata ao Senhor por tudo. Obrigado, pastor Tonico. Assinado Família Leves. Eu sou o sextogênito da família. Eu só queria, vou ser bem breve, pastor, porque eles pediram, né? Mas eu queria falar mais, mas tá bom. Eu quero agradecer a vocês, porque todas as vezes que eu ligo para vocês é só para dar alguma notícia ruim. E todos os momentos ruins, angustiantes da minha vida, vocês estiveram presentes. Além de pastor, você é o meu pastor. E a tia Zícia, minha mãe, também minhas irmãs ali, Ingrid, Ivne, Regiane, também, que me ensinaram muito, aprendi muito com vocês. Hoje eu sou o homem que sou, grato ao instrumento, né, grato a vocês que foram usados como instrumentos de Deus na minha vida. E agradeço ao Senhor, pastor, que teve um dia muito marcante na minha vida, que você reuniu os adolescentes lá na igreja, lá eu era um dos mais revoltados de lá, rebeldes, e o Senhor não passa a mão na cabeça de ovelha. O Senhor fala aquilo que tem que ser falado. Aí vem a tia Ziz com amor, né, com o bálsamo. E agradeço ao Senhor, porque nessa vez o Senhor falou sobre a questão de colar na escola. Mas eu saí chutando tudo, eu saí desesperado, brigando com todo mundo. Mas o Senhor sempre esteve, né, ao meu lado, nos ajudando, me ajudou a formar minha família. E eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Qualquer momento que vocês precisarem de mim, da minha família, estou disposto para poder ajudar vocês em qualquer situação. Muito obrigado por tudo mesmo. Em um dos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor teve presente, foi no falecimento da minha mãe. E o Senhor já havia me preparando há umas 3 semanas antes, né? Falou assim: o Senhor vai levar ela, Marcos, o Senhor vai levar ela. A gente está orando para o Senhor levar ela. E o Senhor a levou, né? E o Senhor esteve comigo ali. Mas a tia Ziz, nesse momento muito difícil da minha vida, muito obrigado por ser meu pastor, minha mãe estora. A paz do Senhor, irmãos. A Ré falou pra gente falar uma frase, ela falou umas 40, então acho que eu posso falar umas 5, pelo menos. Brincadeira. Eu queria falar, na verdade, 2 momentos, né? Não vou falar um, não vou falar 2. Eu sei que eles estiveram na minha vida ao longo, desde que minha mãe começou lá na igreja, né? Eu tinha 2 aninhos, então eles me acompanham há muito tempo. Mas depois que a gente vira pais, né? Acho que a vida da gente meio que, antes de ser pai, a gente perde um pouquinho, a gente esquece. E a partir daí a gente vira a página, né? E no dia que as meninas nasceram, né? Nós estávamos sem elas ali naquele hospital, no quarto, porque elas... Eu louvo a Deus, porque tudo ficou bem no fim, mas nós estávamos ali sozinhos e o pastor Tonico e a tia Ziz estiveram lá com a gente naquele dia. Eu me lembro muito pouco, porque eu estava anestesiada, mas eu vi a foto depois. A minha mãe: nossa, mas parece que você estava participando tanto da conversa. E não. Mas eu sei que eles assistiram o Flávio ali naquele momento, né? Que ele estava sozinho, porque eu estava meio que dopada e as meninas não estavam lá. Então, pra gente foi muito importante, que foram as primeiras pessoas que estiveram com a gente ali naquele dia. E outro momento foi quando as meninas estavam internadas novamente, né? A igreja sabe como que foi difícil aquele momento pra gente. As meninas estavam isoladas, a gente não podia ter contato, ter visita no quarto, né? E eles estiveram lá, o pastor Tonico, a Ingrid estava junto, inclusive. Depois eu fui também, o Flávio... O choro sem choro. Uma das coisas que me marcou foi o meu primeiro emprego. Né? Desde sempre, o pastor Tonico sempre me apoiou. Todos vocês sabem. Nós crescemos sem mãe.
momentos, né, que o pastor Tonico esteve presente. Então, desde os meus 15 anos até o meu casamento e até os longos anos que nós esperamos para ter o Isaac. E eu me lembro bem no dia que a gente deu a notícia de que o Senhor tinha nos agraciado com Isaac. Tinham pouquíssimas pessoas lá. E o pastor Tonico estava lá. E ele, com essa cara fechada, né? E aí, ninguém sabia, só eu e o Robledo, que depois daqueles quase 5 anos esperando, né? O Senhor tinha nos agraciado com essa bênção de estar esperando um filho. E aí, era no Dia das Mães do ano passado que eu dei essa notícia. Fiz uma surpresa para minha mãe e com essas poucas pessoas ali presentes. E eu lembro muito bem que o pastor Tonico, né, com aquele jeito dele, tipo, tá tudo bem, não tô me importando, assim, tô sério. E aí, quando eu falei, ele chorou. E ele me abraçou chorando. E eu vi aquele pastor que é amoroso, apesar, né, dessa cara brava, mas ele se importa muito com a gente, ele chora com a gente, ele sofre com a gente. Então, foi muito especial para mim sentir esse amor dele e perceber que ao longo de todos aqueles anos que ele orou por mim, né, que ele chorou ali aliviado e agraciado, né, por essa bênção também. Ele também estava muito feliz, muito grato, porque o Senhor atendeu as nossas orações e depois ele também participou ali, né, do nascimento do Isaac, e ele crescendo na igreja, e ali desde o ventre, né, o Isaac ali parece que já foi acostumando com a voz do pastor, porque ao ouvir a voz dele lá em cima, às vezes ele se anima e parece que, né, realmente era uma voz que era familiar para ele já desde o ventre. E o batismo do Isaac, né, ele também estava lá presente. Então foram muitos momentos, mas esse em especial, do dia que eu dei a notícia de que eu estava esperando o meu filho e vi ele chorando e me abraçando, ele chorando, foi muito especial por ver como ele realmente é amoroso e se preocupa com a gente. Então, pastor Tonico, muito obrigada. Tia Zirtes, muito obrigada. Vocês realmente são partes da nossa família. Nós fazemos muita questão de vocês. E assim como cada um aqui tem muitos motivos de gratidão, nós somos aqui hoje totalmente gratidão a vocês. Obrigada. Ninguém quer almoçar. Esses dias nós estávamos voltando de Muriaé e eu fui surpreendido com uma pergunta das Zirtes, que me pegou assim muito supetão. Eu sinceramente eu não gosto muito de ser pego de surpetão, né? Eu gosto de estar com a minha cabeça bem segura em qualquer momento. E eu fui pego de muita surpresa, porque nós estávamos viajando assim, do nada, a Zish olhou para mim e falou assim, perguntou assim, você está fazendo 30 anos de ministério, né? Como é que foi o seu ministério? Fez uma pergunta mais ou menos assim. E eu levei um choque. Ela perguntou assim, o que você está sentindo com esse tempo? Aí eu olhei para ela e falei assim, nada. O que você está sentindo? Nada. E realmente não estava sentindo nada. Mas aquela pergunta me fez repensar, pensar e refletir, porque eu fiquei com medo de alguém perguntar de novo de que eu ia falar, né? Eu tinha que pelo menos fingir que, estou muito alegre, feliz. Mas eu me lembrei do dia que o Senhor me chamou para o ministério. Foi lá no Rondônia. A Ziz tinha vindo embora, que ela estava passando muito mal, tinha ficado grávida da Ivene. E eu estava liderando uma congregação com 30 pessoas. E eu era recém-convertido. Eu não tive pastor. O maior tempo que eu tive pastor na minha vida foi 6 meses.
Nunca fui membro de uma sociedade interna, nunca fui membro de uma mocidade, de uma PH. Fui pouquíssimas vezes, muito pouco tempo, aluno de escola dominical. Tive pastor um ano, 2 na minha vida. Mas no dia que um senhor, um velho presbítero chamado Isaac, me falou uma coisa lá numa noite de lua cheia, sentado em volta de uma fogueira no Rondônia, ele falou um negócio comigo. Eu virei para ele e falei assim: você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu vou viver para servir ao Senhor. Acho que pouquíssimas pessoas já me ouviram falar isso. E daquele dia em diante eu tomei essa decisão. Então, as colocações do Marquinhos, de todos vocês, eu quero falar um segredo para vocês. Como marido, eu não olho para as Zirtes como simplesmente a minha esposa. Eu olho para as Zirtes como uma mulher que ela é filha de Deus. Eu tenho que ser marido de uma mulher que é filha de Deus. Ivne e Ingrid, eu sei que eu fui bravo, fui bruto, fui exigente, tenho essa cara tenho não só a cara, como diz o Flávio, né, um misto de gente crente com gente doida, mas é porque, na verdade, minhas filhas não eram minhas filhas, elas são do Senhor. Como é que eu posso tratar um negócio desse de forma sem ser com a cara feia dessa? Não tem como. Vocês não são minhas ovelhas. Vocês já me ouviram falar isso muitas e muitas vezes. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas do Senhor. É claro que se alguns aqui fossem minhas ovelhas, eu já tinha feito churrasco de vocês. Quem é? Se fosse minha, já fez churrasco, né, Jane? Meus irmãos, o Senhor Jesus diz assim: o meu fardo é suave e leve. Quando você tem ovelha sua, esposa sua, filha sua, casa sua, o fardo é cansado. Isso tudo é pesado. No dia que você diz assim: Senhor, é tudo do Senhor, nada é pesado, porque nada é seu. Você não tem nada. Você não tem nada para carregar. Você não tem filho para dar conta, você não tem esposa, você não tem igreja, você não tem que dar conta de nada, você só tem que servir ao Senhor. Aí tudo é leve, porque o fardo do Senhor é leve. Então, vocês não são pesados, nem pesadas para mim. Marconi esse dia falou: ô pastor, eu fico até triste, porque eu só ligo para o senhor para falar coisa ruim. Eu falei: o que seria de mim se não fosse você? Eles contratavam um computador e eu estava ferrado. E agora com a inteligência artificial, mais fácil ainda. Vamos, Paula, digita. Não. Não, peraí, vou colocar um papelão em cima da mão. Eu colocava um papelão em cima da mão dela para ela não ver as teclas. E vamos. Por quê? Porque ela é do Senhor. Faço isso, meus irmãos, não é por causa de nada, não é porque eu sou bom. Até pelo contrário, eu sou pior de todos os pastores, porque além de ter cara ruim, ainda sou meio doido. E diz o texto bíblico, né? Os loucos não errarão o caminho do céu. Já achou lá o texto, Ida? Não? Isaías 35, versículo? Aí, ó, o Flávio também achou. Então, eu nunca tive medo de ser louco para o mundo. Eu era louco para o mundo. Eu tinha coragem de dar um cavalinho de pau com um carro em cima de uma ponte para ver se ele ia cair dentro do rio.
Por que eu não vou ser louco para Deus? Eu sou louco para Deus. Falo o que eu tenho que falar. Não estou nem um pouco preocupado com isso. Gostou, gostou. Se não gostou, amanhã faz 2 dias. Eu não estou falando com você, eu não falo com ninguém, nada que eu não pense antes. É você do Senhor. Então o que eu quero dizer para vocês é, eu começaria tudo de novo. O que me entristece às vezes é que a pessoa que mais conviveu comigo foi a Zers. Deus usou ela para me trazer salvação, porque eu estava numa excursão, não sei, acho que todo mundo que sabe disso, né? Estava com uma namorada lá e larguei a namorada e fui andar atrás da morena. Primeiro dia, ela falou comigo assim, eu falei qualquer coisa com ela. Ela falou, não vou te namorar não. Eu falei assim, eu vou casar com você. Ela falou, se eu posso ser sua tia. De vez em quando eu falo, ô tia. Posso ser sua tia. E ano que vem faz 40 anos do meu chamado. 40 anos. Esse ano eu fiz 40 anos de convertido. Ano que vem faz 40 anos do meu chamado. Eu fui chamado pouco mais de 1 ano depois de convertido ao Senhor. E meu sonho, todo mundo sabe, é morrer. Né? Meu sonho é morrer. Acho que a morte é uma coisa maravilhosa. É a melhor coisa que nós temos ainda neste mundo, é a morte. Por quê? A morte vai nos dar a oportunidade de vermos aquilo que nós cremos e pregamos, e a morte vai fazer com que eu não peque mais. Eu vou ficar muito feliz na hora que eu estiver partindo, porque eu não vou pecar mais contra o meu Senhor. No mais, eu quero que vocês desculpem a cara, né? Mas eu sei que a maioria de vocês não olha a cara, vê o coração. Porque se vocês olhassem cara, não estariam aqui agora. Porque os que olham não estão. Só o Marquinhos que veio porque queria comer, porque ele continua ainda. Mas ele só vem por causa da sua mãe. Eles falam com verdade. A parte boa dele, o coração dele é azeite. Ele fala isso. Que o médico foi operar o coração, não achou nada, e colocou só uma veia. E quando está lá no presbitério, eles tentam ligar para ela para saber se ela me deu gadernal. Eu não entendo por que eles fazem isso, mas eles fazem. Não são os meus amigos, hein? Imagina. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, que eu faria tudo de novo. Eu enfrentaria todos os desafios. Faria algumas coisas diferentes. Falaria coisas um pouco mais, talvez mais branda com vocês. Mas também eu entendo que ser cristão, ser crente é muito difícil. Ser crente comigo, pastor, é misericórdia do Senhor. Quase impossível. Então, se vocês estão aqui hoje, é porque realmente Deus ama vocês. A prova disso é que vocês continuam comigo, pastor. Então, se você falar assim, eu estou firme lá comigo. Você é crente, Paulinho. É crente. Confie nisso. E no mais, meus irmãos, nós vivemos para a glória do Senhor. Tudo nessa vida é bobagem. Tudo é besteira. Esses 30 anos de ministério, vocês sabem que eu errei muito em fazer mais do que Deus queria, o que Deus mandou. Fiquei 5 anos fora, não fiquei 5 anos fora do caminho do Senhor, mas na igreja.
foi a oportunidade que eu tive de ver a igreja de uma outra perspectiva que eu nunca tinha visto, porque eu nunca tinha sido membro de igreja durante 5 anos. Eu fui ver a igreja de outra perspectiva e o Senhor me deu a oportunidade de voltar para Ipaba. Provavelmente devo morrer por lá. Devo morrer lá. Ser sepultado lá também. Pode fazer pode contratar o buffet para o velório. No meu velório pode contratar o buffet e para fazer uma festa no meu velório. E contrata uma banda de música e faça uma festa e saiam andando pela rua levando o caixão. Não leva na Kombi não, hein? Leva na mão. Isso é um sinal, a galinha preta pulou aqui, ó. Aí, ó, vai bicar o seu pé. Leva o caixão na mão e vão cantando assim, aqui vai um feliz. E dando risada, tá, gente? Não quero ninguém chorando, não. E muito obrigado. A prova, só para se encerrar, a prova de que Deus me mudou, né, Ivanete? A prova de que Deus me mudou é que vocês fizeram uma festa surpresa e eu não reclamei. Você tá vendo? Como que... Mas eu previ, né? Cadê a Paulinha? Ô, Paulinha, eles estavam reclamando que parece, né, Marconi? Que eu previ que iam querer gastar um determinado dinheiro. Aí eu falei assim, não dá 1 centavo, Paulinha. Foi mesmo. Foi ou não foi, Paulinha? Não, Toninho, porque retorno do show, né? Mas ele sabe tanto que a Ivy puxou desde 15 dias antes, ele falou, ela vai fazer um trem lá e não botou os planos antes. Mas com muita alegria que eu tenho vocês como ovelhas do Senhor para me tomar conta. Eu sei, meus irmãos, que eu já fiz vocês chorarem muito. Eu já fiz vocês reclamarem muito, sofrer muito. Né, Marconi? E ainda, né, Marconi? Ainda, né? Ainda chega e ainda fala. Só deu o troco. Mas vocês podem ter certeza de uma coisa. Eu pretendo chegar diante do Senhor e o Senhor me falar pouco sobre o que eu não falei. Eu prefiro que o Senhor chegue perto de mim e fale comigo assim, ó, você jogou pesado com fulano, hein? Ó, não precisava ter batido tanto, não, hein? Do que ele chegar e falar assim, ó, fulano precisava de ter sido corrigido e você não corrigiu. Você foi relapso. Então, até mesmo no presbitério, eu prefiro falar do que depois ver um de vocês passando por alguma coisa que eu vi antes e não falei. Que o Senhor tenha misericórdia de nós.